Eu quero falar um pouco da música nesse filme. De uma maneira geral, a música é muito importante no cinema para realçar sensações ou para criar sensações em determinadas cenas. Vocês podem observar a importância, a grande importância da música ao assistir um filme sem música e um filme com música. Pode perceber que algumas cenas que aparentemente são assustadoras com a música, quando tira a música, fica bastante inofensivas. Se assistimos, por exemplo, o filme Tubarão, do Steven Spielberg, teremos essa sensação bem clara. Esse tipo de música que surge no filme como uma música incidental, uma música composta para realçar sensações, aparece também em A Beira do Caminho, mas o filme A Beira do Caminho ele traz um outro elemento que é bem importante. Aliás, elemento esse que é fundamental para o filme, que é o uso, além das músicas instrumentais, que realçam determinadas cenas, que realçam a emoção em determinadas cenas, há as canções de Roberto Carlos, que não só dá ritmo a determinados momentos do filme, mas como também foram nas canções de Roberto Carlos, que o diretor e a roteirista se inspiraram para escrever a história. E, nesse sentido, o filme apropria das canções de Roberto Carlos na sua linguagem de uma maneira geral. Segundo o diretor Breno Silveira, ele é do tipo de diretor que não tem vergonha de emocionar o público. Sendo assim, a escolha dele por fazer um filme com músicas de Roberto Carlos é muito acertada. Em primeiro lugar, essas emoções que ele passa para o público são emoções muito íntimas a ele, sendo que o diretor ele é declaradamente um fã de Roberto Carlos. Então isso, de alguma maneira, facilitou na construção da história, trouxe ele um envolvimento maior com os personagens e, ao mesmo tempo, a canção popular no Brasil ela é muito forte, né? A canção popular no Brasil, a canção, os cantores, canção a gente chama de canção, música que é cantada, marca muito a cultura brasileira. É muito comum que nós, brasileiros, associamos situações do cotidiano à música que conhecemos, né? E, nesse sentido, Roberto Carlos talvez seja um dos grandes ícones, talvez não, com certeza é um dos grandes ícones da nossa indústria cultural. E desde a década de 60, Roberto Carlos é protagonista de programas de televisão e também do cinema. E também as canções de Roberto estão presentes nas trilhas sonoras de muitas novelas e filmes nacionais. Já na década de 60, por exemplo, Roberto Carlos foi protagonista de 3 filmes, todos 3 dirigidos por Roberto Farias, na virada dos anos 60 para os anos 70, e são esses os 3 filmes. Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura e Roberto Carlos a 300 km por hora. E, com o decorrer dos anos, são milhares eu não diria, mas talvez dezenas ou centenas de canções de Roberto que foram temas de personagens populares na televisão. Há pouco tempo mesmo, tivemos a canção do Roberto, Esse Cara Sou Eu, como tema de uma telenovela da Rede Globo. Então, a voz de Roberto e as canções que ele compôs são, sem dúvida, talvez uma das principais trilhas sonoras do cotidiano do homem comum no Brasil, né? E, nesse sentido, o filme, quando traz as canções,
contribui bastante para que o espectador se emocione, porque essas canções, muitas destas, estão ligadas a um universo afetivo do povo brasileiro, né? São canções que marcaram uma paixão, são canções que marcaram um rompimento, são canções que marcaram alegria, são canções que marcaram dor. Então, quando ele narra a história dos dois personagens protagonistas de A Beira do Caminho, João e Duda, a todo momento, quando as canções de Roberto Carlos soam no filme, facilmente cria uma identificação com a gente, com o espectador, né? Facilmente cria essa afetividade do espectador, essa empatia do espectador com os personagens fica muito mais forte, porque certamente são canções que cantarolamos, nós brasileiros, até mesmo muitos de nós, né? Até mesmo de uma forma instintiva em alguns momentos da vida. Estamos caminhando e de repente nos pegamos cantarolando aquelas canções. Então, quando elas aparecem associadas a emoções daqueles dois personagens esses que passam por uma situação de reencontro com a vida, né? De abandono, uma criança órfã que tem um sonho de conhecer o pai biológico, que, enfim, esse é a motivação do personagem que atravessa todo o filme. Um caminhoneiro que quer se reconciliar com o passado, com o amor que se foi e, lógico, uma relação mal resolvida com a ex-namorada. Então, assim, quando as canções de Roberto Carlos soam, elas nos levam mais facilmente para esse universo, porque elas também fazem parte da nossa afetividade. E no final do filme, quando os dois personagens resolvem o conflito deles, quando Duda descobre que não vai encontrar o pai, e quando João se resolve com os conflitos dele e se reaproxima da filha, da família, é muito apoteótica a cena final em que os três, João, Duda e a filha de João, estão passeando, estão viajando num caminhão, agora os três e não mais os dois que atravessam o filme inteiro, e a música surge, quando surge a música de Roberto Carlos, O Portão, o refrão da música, o filme comprova que não é um filme somente para se ver, e um filme também para se cantar junto.